Eu tenho falado de modo tão continuado sobre política aqui nestes comentários que muitos de vocês devem estar imaginando que só faço jornalismo político. Não é assim. Na verdade, deixa eu contar um pouquinho da minha história, que eu comecei no jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, fazendo jornalismo econômico. E estou falando lá da década de 60, né? No decorrer dos anos, eu fiz várias coberturas, inclusive internacionais, em eventos do Fundo Monetário Internacional em Washington, missões de governo e de empresários enviados para a China, para o Japão, para a Tailândia, para Taiwan, para Cuba, para a China, para a Argentina, enfim. E muitas vezes para a Alemanha, na Feira Industrial de Hannover. Né? Eu até me cansei de viajar para Hannover, para a Alemanha, e nem fui mais. Eu, claro, além disso, na atividade do dia a dia, eu passei por editorias de economia como as das revistas Veja, da revista Exame, de jornais como Correio do Povo, Zero Hora, Jornal do Comércio, emissoras de rádio, televisão, fazendo comentários de economia, mas não só. Não vou ficar contando toda a minha história aqui para vocês, porque esse nem é o assunto principal. Eu tive também algumas experiências práticas aqui. Só para destacar, eu fui secretário da Fazenda, secretário da Indústria e Comércio, secretário das Relações Internacionais, tanto aqui em Porto Alegre quanto no Rio Grande do Sul como um todo, né? Mas não só. Estou fazendo essa conversa toda aqui porque eu quero falar um pouco, apropriadamente nesse dia de finados, aqui, aliás, está um mau tempo terrível aqui em Porto Alegre. Não está chovendo, mas está nublado, assim, está um dia pesado, temperatura amena, né? Mas eu quero falar aqui a respeito dos maus augúrios projetados para o desempenho da economia brasileira, com ênfase para o dramático caso da indústria, do setor industrial, que deveria ser o chefe, o carro-chefe da nossa economia, mas que não é. Em qualquer país desenvolvido, a indústria é o carro-chefe, principalmente a indústria dinâmica, que é aquela que não depende de insumos da agropecuária. Elas é que introduzem os fatores mais modernizadores na economia. Não é o caso do Brasil. Agora, esse país está se desindustrializando aí a passos rápidos. Bom, essa semana, aliás, sobre isso aí, que me chamou a atenção, eu registrei no meu blog polibebraga.com.br a denúncia e os desabafos do CEO, o presidente executivo, né, do Grupo Gerdau, Gustavo. Ele falou na sexta-feira para mais de 100 empresários, congressistas e membros dos governos federal e estadual de São Paulo, para um evento do movimento Brasil Competitivo. Estava em pauta aí a questão das oportunidades e desafios para o Brasil destravar vantagens que eventualmente tem mesmo, né? Comparativas. No caso da energia ali e do meio ambiente, né? Ali estavam no painel gente da Casan, da Natura, da Tigre, enfim. Mas o Gustavo Werneck, esse é o nome do CEO, presidente executivo do Gerdau, ele roubou a cena aí, porque ele, olha, durante 5 vezes ele repetiu a fama em relação à indústria, produção industrial do Brasil hoje, a palavra dramática. E é isso aí de que se trata. E disse o seguinte, olha aqui, eu traduzir na íntegra o que ele disse aí. A coisa mais importante para descarbonizar o setor industrial, ele estava falando sobre as emissões de carbono, né? Então, a discussão era como descarbonizar aí para que a indústria emita menos carbono. Ele disse, a coisa mais fácil que tem é acabar com a indústria. Não tem indústria, não tem emissão de carbono por parte da indústria. Ele podia estar exagerando, mas o que ele está falando, né? Ele disse o seguinte, eu sinceramente, disse o CEO da Gerdau, estou num momento em que acredito que estamos indo para o caminho mais fácil, que é o de não ter indústria no Brasil. Não ter indústria no Brasil. Olha só, o caso não é só da Gerdau.
É muita irresponsabilidade fazer uma declaração como essa aí. A mídia, até de um modo geral, a não ser pelo Jornal Valor, ignorou isso aí. Está muito alinhada com as narrativas grandiloquentes desse governo Lula da Silva, né? Mas eu quero registrar, e coloquei no meu blog.com.br, por exemplo, a propósito disso, e confirmando o que disse o Gustavo Werneck, um estudo que acaba de ser divulgado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o IED, que mostra que o Brasil, num ranking de 112 países, em matéria de produção industrial esse ano, ele está no 68º lugar, está na rabeira. Isso aí só comprova o que está dizendo o Gustavo Werneck, né? Essa semana mesmo, a notícia sobre as vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, ou seja, da indústria que produz bens de capital, que é a produção de máquinas que produzem máquinas para produzir produtos industriais. Não tem produção industrial se não tiver máquinas e equipamentos, né? É isso que mostra, inclusive, os investimentos que são feitos pelo setor industrial. Pois as vendas desse setor, que é primário, né? Elas tiveram uma queda em setembro, de 16,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. 16,5%. Em comparação, setembro para agosto foi queda de 10%. No acumulado deste ano, as vendas de bens de capital, de máquinas que produzem máquinas para produzir produtos industriais, elas tiveram uma queda no longo do ano agora de praticamente 10%, 9,5%. Esses dados todos são da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, né? Eu lido com essa gente já há muito tempo. A indústria brasileira, só para completar os dados para vocês, deste ano, a produção industrial deste ano no Brasil no acumulado, 0%. No mês passado foi 0,1%. Então é zero. Está estagnada. Está estagnada desde o início do governo Lula da Silva. Estagnou. Bom, os sinais de estagnação da indústria são indicadores a respeito da estagnação dos demais setores da economia. Porque se a indústria não produz produto, o comércio não vende, o serviço não atua, as empresas deixam de produzir, dá emprego, acaba emprego, né? Acabam empresas. Isso se chama recessão, né? E a recessão vem a cavalo aí, com a consequente destruição de empresas, de empregos e de salários, tal como aconteceu no final do governo Dilma Rousseff. O que aconteceu no final do governo Dilma Rousseff, não quero entrar em detalhes aqui para não prolongar demais esse comentário aqui, mas está tudo aqui nesse livro aqui. Anatomia de um desastre. Se vocês quiserem, 300 páginas. Eu li tudo, anotei tudo atentamente. Vale a pena, olha, eu gostaria que vocês que queiram saber o que está fazendo esse governo atual aqui, porque ele está repetindo isso aí. Tem uma adagem aí que diz que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Aqui está se repetindo como farsa e como tragédia, né? Mas é isso aí que está acontecendo. Está tudo aqui, ó. História contada aqui. Bom, essa história, esta tragédia anunciada foi cantada em prosa e verso desde que o Supremo libertou Lula da Silva para colocar na presidência da República. Essa é que é a verdade, né? O sistema conseguiu. Mas ao repetir a experiência maldita de 13 anos dos governos lulopetistas, fez isso como farsa e como tragédia. Eu concluo dizendo o seguinte, chamando a atenção para um artigo do jornalista William Vac, hoje no Jornal Valor, que ele diz o seguinte, o Lula da Silva perdeu o eixo, esse governo. Está fora da casinha. Ele diz, olha, não vai durar. Bom, Deus ouça o William Vac. E Deus não dê vida longa a esse governo que pertence à mesma organização que deixou uma herança maldita aí nos primeiros governos do Lula da Silva e da Dilma e que agora ameaça de novo deixar outra herança maldita. É um governo maldito.